Então, neste vídeo a gente vai ver como trabalhar com cargas distribuídas no cálculo de reações de apoio. No caso, cargas distribuídas aplicadas em vigas. Aqui a gente tem um exemplo de carga distribuída com formato trapezoidal, que seria, no caso, a carga devido à parede dessa casa. Então, primeiro, a gente tem aí uma viga sujeita a vários carregamentos, duas cargas concentradas e algumas distribuídas de formas variadas, aqui com formato uniformemente variado, aqui uniformemente distribuído e aqui com a variação aleatória. Nessa viga a gente tem que obedecer às equações de equilíbrio, somatória de força horizontal, somatória de força vertical e somatória de momentos tem que ser iguais a zero. Então, se a gente tem uma carga distribuída desse tipo aqui, 5 km por metro num espaço de 2 metros, é muito fácil identificar que a força resultante dessa carga seria simplesmente, se eu tenho 5 kN a cada metro e eu tenho 2 metros, então minha força resultante 10 kN. Tranquilo, né? Só que resta saber esses 10 kN, qual seria o valor do momento que ele daria em relação a algum ponto. Lembrar que a gente tem que obedecer às três equações de equilíbrio. Então, não basta saber quanto que ela representa na vertical, mas também o quanto que ela representa de momento em relação aí a um ponto qualquer. Por exemplo, em relação ao ponto A, qual seria o momento devido à força resultante? A gente sabe que momento é força vezes distância. Isso aí é óbvio. Mas quem seria essa distância? É uma coisa que a gente vai discutir aqui também. Então, bora lá. Pegue aí um caso geral de uma carga distribuída de valor Q de x. Ela está variando ao longo do comprimento x e ela está distribuída em um comprimento L. A gente pode dizer que um pedacinho dessa carga distribuída de comprimento dx, a força resultante seria Qx multiplicado por dx, igual a gente fez no slide anterior, 5 kN por metro vezes 2 metros. Então aqui a gente teria uma parcelinha de força resultante. Para calcular o total, a gente pode dividir aqui em vários pedaços, vários dx, depois a gente soma tudo e vai ser igual ao valor da força resultante. Obviamente a gente não vai trabalhar dessa maneira, dividindo em n pedaços, a gente vai calcular com integral. Então posso dizer que a minha força resultante vai ser aqui a integral de 0 até L dessas minhas parcelas de força. E o meu df, no caso, seria o Qx vezes o dx. No caso, a minha função Qx dx. Integral de 0 a L. Então vamos ver como é que fica isso daí se a gente tiver uma carga uniformemente distribuída. Então aqui, comprimento L, o mesmo valor da carga ao longo de todo o comprimento, ou seja, a minha carga tem valor constante, que a gente vai chamar aqui de Q, a minha função Qx é Q. Para qualquer ponto de x, o meu valor vale Q. Como a minha força resultante é integral de 0 a L Qx dx, a minha função Qx é Q. Então, integral de 0 a L Q dx. Que é a integral de Q dx? Q é uma constante, então integral de dx, x. Força resultante, Q vezes x, de 0 a L. Substituindo o valor, a gente tem que a força resultante simplesmente Q vezes L. Então, sempre que a gente tiver uma carga uniformemente distribuída, posso dizer que a força resultante equivalente é simplesmente o valor da carga multiplicado pelo comprimento onde ela está sendo distribuída. Outro caso muito comum para a gente é uma carga uniformemente variada, que é o caso aí, por exemplo, dessa carga triangular. Também definindo aqui a função Q de x, a gente pode dizer que é igual a Q dividido por L multiplicado por x. É uma carga que varia desde 0 até Q. No caso aqui, se eu aplicar o x igual a 0, o valor da minha carga é 0. Se eu aplicar o x igual a L, que seria aqui no ponto, a minha carga tem valor Q. Então, aí é que a gente define o valor da função Q de x. Força resultante, integral da função de x. A minha função que é Lx. Então, substituindo aqui, força resultante, integral de Qx sobre L. Q e L são constantes, A integral de x, x ao quadrado sobre 2. Então, força resultante, Qx ao quadrado dividido por 2L. Integral definida no intervalo de 0 a L. Força resultante fica igual, então, Q vezes L dividido por 2. Um destaque interessante aqui é que a gente calculou a força resultante da carga uniformemente distribuída e o valor foi QL, e o valor da força resultante numa carga uniformemente variada, o valor foi QL sobre 2. A gente pode perceber que o valor da força resultante
exatamente igual ao valor da área formada aqui pelo desenho da carga distribuída. Então aqui eu tenho um formato retangular. Quem é a área do retângulo? Base vezes altura. Então a altura é Q, a base é L, então Q vezes L. Aqui eu tenho um triângulo. Quem é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então Q vezes L dividido por 2. Então a gente já sabe como calcular a intensidade da força resultante. Vamos ver agora como a gente calcula a localização. Vou tomar como referência esse ponto A, que é um ponto aí no extremo esquerdo. Então a força resultante tem que ser multiplicada por uma distância D e tem que ser equivalente à carga distribuída. Momento, força vezes distância, a gente já sabe disso. Então o momento resultante vai ser igual a força resultante multiplicado por D. Posso dizer que esse momento resultante é devido à carga concentrada fictícia. Do mesmo jeito, a minha carga distribuída, igual a gente sugeriu lá no começo, posso pegar cada pedacinho desse aqui, encontro qual seria a força resultante, e aí eu multiplico pela distância até o ponto, e aí o momento resultante seria o somatório desses momentos individuais. Só que aí a gente vai trabalhar com integral também. Força resultante a gente já sabe que seria a função, né? A integral de 0 a L da função. O momento resultante, mesma coisa. Só que agora multiplicando pela distância para ficar força vezes distância. Então, o momento resultante da carga distribuída, integral de 0 a L, do produto da função pela distância x. Tudo isso integrando em relação a x. Então, comparando essas duas equações, da carga concentrada fictícia e da carga distribuída, já que essa minha carga concentrada fictícia tem que representar essa minha carga distribuída, os valores têm que ser iguais, né? Então, momento da carga concentrada fictícia, força resultante vezes D, e da minha carga distribuída, integral de 0 a L, Qx vezes x, dx. Dessa maneira, isolando D, a gente pode dizer que D, essa distância aqui, integral de 0 a L da função, multiplicado por x, dividido aí pela força resultante. Então, a mesma coisa, vamos ver como é que fica isso daí para a carga, para os casos mais comuns, né? Que é a carga uniformemente distribuída e a carga uniformemente variada. Então, para a carga uniformemente distribuída, a gente já sabe que a função é Q, é uma função constante. A distância dada por essa equação, a gente viu no slide anterior. O momento resultante da carga distribuída, integral de 0 a L, do produto da função por x. Então, integral de 0 a L, Qx dx. Mais uma vez, Q é uma constante. Então, integral de x dx, x ao quadrado sobre 2. Então, o momento resultante seria aqui Qx ao quadrado sobre 2, 0 a L. Momento resultante, Q ao quadrado dividido por 2. A distância, momento resultante pela força resultante. Momento resultante, que é L ao quadrado sobre 2. A força resultante a gente viu anteriormente, que seria Q vezes L. Então implica aí que a distância é L sobre 2. Ou seja, quando a gente tiver uma carga uniformemente distribuída, a força resultante tem intensidade Q vezes L e vai estar localizada exatamente na metade da carga distribuída. No caso da carga uniformemente variada, novamente é essa que tem formato triangular, também a gente já tem a função definida, que é Lx. Novamente vamos calcular a distância D, que é dada por essa equação. O momento devido à carga distribuída, integral de 0 a L do produto da função por x. Então a função QLx multiplicado por x, que é x ao quadrado sobre L. A integral de Qx ao quadrado sobre L, que é constante, L é constante, então a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Então o momento resultante, que é L ao cubo, dividido por 3L. A distância, momento resultante por força resultante, então a distância, que L ao cubo dividido por 3L, dividido por L sobre 2. Então a distância seria 2/3 de L. A gente ainda não estudou o centro de gravidade, mas mais para frente a gente vai ver que a posição da carga é justamente a posição do centro de gravidade do carregamento, que nesse caso aqui, formato triangular, o centro de gravidade do triângulo está localizado a 2/3. 2/3 contando daqui para cá e obviamente 1/3 de L contando daqui para cá. Então, resumindo aí, quando a gente tem uma carga distribuída, força resultante, integral da função, momento resultante, integral da função, multiplicado por x, e a distância a gente pode dividir momento resultante pela força resultante, a localização no caso. Os casos que a gente vai trabalhar mais
não só em isostática, mas em disciplinas futuras também. É o caso aí da carga uniformemente distribuída, e aí essa carga uniformemente distribuída gera um concentrado fictício de intensidade Q vezes L, localizada exatamente no meio da carga distribuída. Uma carga uniformemente variada de 0 a Q, a intensidade dela Q vezes L dividido por 2, a 2 terços aqui da esquerda, 1 terço da direita, se a gente for pegar nessa posição. Eventualmente ela pode estar espelhada, por que não, né? Então está localizada aqui a 1 terço de L desse lado, e a mesma coisa também, 2 terços de L do lado de cá. A intensidade Q vezes L dividido por 2. Então, grave isso daí que a gente vai usar várias vezes aí na disciplina. Então, só para fechar, aqui eu tenho a fachada da Igreja Antiga Matriz, lá em Guarapari, no Espírito Santo. E aí, eu não sei como é o esquema estrutural, onde é que tem viga, onde é que tem pilar, mas em todo caso, nessa fachada aqui eu poderia representar esse elemento como uma carga distribuída. E aí eu deixo a pergunta para vocês: qual seria a função que define essa minha carga? Quem seria o meu Q de x? Do mesmo jeito, quem seria a minha força resultante? E onde é que estaria localizada essa força resultante? É isso, cargas distribuídas.